Separação de misturas. Separação de misturas é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias e isolar o componente de interesse. Lembre-se que mistura é a combinação de duas ou mais substâncias, e ela pode ser homogênea ou heterogênea. A necessidade de separar essas substâncias surge por diversos motivos. São exemplos: a separação da água do mar para obter o sal. O processo de separação pode ocorrer de várias formas, e o método mais utilizado depende dos seguintes aspectos: a separação de poluentes no tratamento da água e a própria separação de lixo, tipo de mistura, homogênea ou heterogênea, natureza das substâncias que formam as misturas, densidade, temperatura, a destilação simples. A destilação simples é a separação entre substâncias sólidas dissolvidas em substâncias líquidas através de seus pontos de ebulição. Separação de misturas homogêneas. A mistura homogênea é aquela que tem apenas uma fase. Os principais processos de separação dessa mistura são: a mistura de água com sal submetida a uma temperatura de ebulição da água de 100 graus Celsius evapora este componente com o menor ponto de ebulição, sobrando apenas o sal. Destilação fracionada. Destilação fracionada é a separação entre substâncias líquidas miscíveis através de temperatura de ebulição, mais conhecido como TE. Para esse processo seja possível, os líquidos são separados por partes, iniciando com o uso de vaporização. A vaporização, cujo tipo mais conhecido é a evaporação, consiste em aquecer a mistura sólido-líquido até o líquido passar para o estado gasoso, separando-se. Exemplo: processo para a obtenção de sal marinho a partir da água do mar. Liquefação fracionada. A liquefação fracionada é realizada através de equipamento específico, no qual a mistura de gases é resfriada e se eleva a pressão do sistema até que um dos componentes torna-se líquido. Após isso, passa-se pela destilação fracionada e a separação ocorre conforme o ponto de ebulição. Exemplo: separação dos componentes de ar atmosférico. Separação de misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas que têm pelo menos duas fases. Os principais processos de separação são a centrifugação. A centrifugação ocorre através da força centrífuga, a qual separa o componente mais denso do que é menos denso pela rotação do equipamento em alta velocidade. Exemplo: a centrifugação do processo de lavagem de roupas, a qual separa a água das peças do vestuário. Filtração. A filtração é a separação entre substâncias sólidas e insolúveis, em qual fase líquida ou gasosa ao fazer a mistura e passar por um filtro. Exemplo: fazer o café utilizando coador. Para obter a bebida, ela é coada separando o pó do líquido. Decantação. A decantação é a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. Ela pode ser realizada entre líquido sólido e líquido-líquido, miscíveis. Pela ação da gravidade, o componente mais denso fica na parte inferior, ou seja, o sólido fica depositado no fundo do recipiente. Para o processo é utilizado um funil de decantação. Exemplo: separação da água e areia ou separar a água de um líquido menos denso, como óleo. Dissolução fracionada. A dissolução fracionada é usada para a separação de substâncias sólidas ou sólidas e líquidas. Ela é utilizada quando há, na mistura, alguma substância solúvel em solventes, como água, que é adicionado para remover a separação. Após o método de dissolução, a mistura deve passar por outro método de separação, como filtração ou destilação. Exemplo: separação de areia e sal, cloreto de sódio. A adição de água faz com que o sal solubilize e assim a areia seja separada da mistura. Separação magnética. A separação magnética é a separação de metal de outras substâncias sólidas, mediante o uso de ímã. Exemplo: separar limaia de ferro, metal, de enxofre em pó ou areia. Ventilação. A ventilação é a separação de substâncias com densidades diferentes, utilizando a força de uma corrente de ar.
Exemplo, a separação de cascas de arroz, amendoim ou cereais, que são mais leves e que vêm misturadas antes de prepará-los. Levigação. A levigação é a separação entre substâncias sólidas mediante a passagem de água pela mistura. É o processo utilizado pelos garimpeiros, o que é possível graças à densidade diferente das substâncias. Exemplo, o ouro separa da areia na água porque o metal é mais denso do que a areia. Peneiração ou tamização. A peneiração é a separação entre substâncias sólidas de diferentes tamanhos através de uma peneira. Exemplo, peneirar o açúcar para separar grãos maiores para fazer um bolo apenas com açúcar mais fino. Os sólidos menores passam pela peneira enquanto os maiores ficam retidos. Flotação. A flotação é a separação de substâncias sólidas e substâncias líquidas, o que é feito através da adição de substâncias que proporcionam a formação de bolhas. As bolhas formam, então, uma espuma separando as substâncias que as aglutinaram nela. Exemplo, remoção de gorduras no tratamento de água. Floculação. A floculação consiste na adição de substâncias coagulantes como o sulfato de alumínio adicionado à água juntamente com o óxido de cálcio. A reação entre essas duas substâncias origina o hidróxido de alumínio. As partículas pequenas em suspensão na água se agregam e unem-se ao hidróxido de alumínio, formando os flocos maiores e que permitem a decantação. Esse processo é uma das etapas de tratamento da água. Ele é extremamente importante, pois partículas muito pequenas não se sedimentam e ficam em suspensão na água, o que dificulta a retirada. Catação. A catação é um método simples de separação de misturas. Trata-se de uma operação manual, separando partes sólidas de tamanhos diferentes. Exemplo, separação dos materiais de lixo ou separação de sujeiras de grãos de feijão.